Boa noite, boa noite. Vamos iniciar mais um evangelho. Depois do ocorrido da semana passada, tivemos algumas dificuldades técnicas, mas essa semana, em compensação, vamos inovar. Eu vou iniciar o evangelho com as lições que a gente estava prevendo fazer semana passada e, na sequência, a Jo vai participar com a gente e dar sequência nas lições que estavam planejadas para essa semana também. Então, bora lá começar. Já eu acho que deu já 8h30. Deu já 8h30. Bom, então vamos dar início a mais este evangelho, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para tentar compreender um pouquinho mais do caminho que o Mestre nos deixou. E quem sabe nos aproximarmos desse caminho para nos melhorar. Que possamos, ao término do estudo dessa noite, sairmos melhor do que quando iniciamos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, e semana passada, aliás, semana retrasada, a gente começou as lições do Espírito da Verdade. E hoje a gente vai para a lição 2, e como eu disse, na sequência, quando eu terminar a parte do Evangelho também, a Jo vem com a lição 3. Bom, a lição 2 tem como título Excesso e Você. E ali essa é uma lição que foi nos passada por André Luiz, e ele começa: Amigo, o Espiritismo é caridade em movimento. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas, e o objeto conservado, sem aplicação no recesso da moradia, explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos que lhe sejam inúteis em forças vivas do bem. Retirem das despesas os gêneros alimentícios que descansam esquecidos para a distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-as aos viajores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapatos que lhe sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicações aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelo acréscimo da divina misericórdia que você recebe. Ofereça ao irmão comum alguma relíquia ou lembrança afetiva de parentes e amigos. Ora, na pátria espiritual, enviando aos que partiram maior contentamento, com tal aplaque a fome alheia.
enxugue lágrimas, socorra feridas. Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores mumificados em nossas mãos ressurgem nas mãos dos outros, em exaltação de amor e luz para todas as criaturas de Deus. Como eu disse, é um texto de André Luiz. Bom, esse texto é bem interessante, porque normalmente a gente escuta que a gente precisa praticar a caridade. Só que aqui André Luiz ele dá um sentido muito maior para isso, né? Não só na questão de doar, na questão de levar para o outro algo que nos sobra, mas ele também acaba nos trazendo um ponto logo ali no começo, que ele fala que a verdadeira morte começa na estagnação. E também que esses itens que nos sobram, esses excessos que a gente guarda dentro do nosso lar, eles acabam sendo explorados pelo nosso sentimento. O que isso significa? Que muitas vezes a gente fica preso sentimentalmente no tempo e não consegue seguir adiante por conta desses itens. Eu acho que boa parte de nós temos no guarda-roupa uma peça de roupa que sequer cabe na gente, mas a gente não consegue se livrar dela lembrando de como a gente usava, como ficava bem na gente e que um dia a gente vai estar em condições de usar novamente. E essa peça vai nos prendendo. É essa a prisão que ela acaba nos levando. Enquanto André Luiz nos chama a atenção que essa mesma peça de roupa que está ali pegando poeira e que está prendendo os nossos sentimentos e que na realidade não serve em nada para a gente, só ocupa lugar, pode levar a felicidade para uma outra pessoa. E aí ele passa por diversos itens, né? Alimentos que às vezes a gente compra todo mês e nem precisa e fica estocando, roupas, livros que a gente guarda nas nossas prateleiras sem sequer consultar, enquanto outras pessoas gostariam de estar lendo, gostariam de estar aprendendo. É tudo isso que ele nos chama ao excesso, né? A prestar atenção no excesso. E a importância dessa questão de que, quando nos apegamos ao excesso, estamos nos aprisionando em alguma coisa que nos impede de seguir em frente. E quando a gente consegue de coração liberar, nos libertar desta prisão, não só a gente é beneficiado por isso, como outras pessoas também serão beneficiadas, né? É interessante pensar que até é triste, mas interessante pensar que até coisas que a gente joga no lixo em algum momento podem ser encontradas por alguém e ser utilizada de uma forma que a gente sequer pensava, né? E é isso, a gente precisa se libertar desses excessos. E aí a gente pode extrapolar para excessos de sentimentos, quando a gente ama muito e restringe esse amor a uma única situação, a uma única ação. A gente pode pensar no excesso e nessa prisão com relação ao trabalho, a estudo, a qualquer coisa. A gente precisa compartilhar todo esse excesso. Se a gente ama demais, vamos espalhar este amor, né? Vamos demonstrar esse amor, não vamos segurar. Se a gente estuda demais, vamos compartilhar o que a gente está aprendendo. É importante, né? Não reter o estudo. Se a gente trabalha demais, para que a gente trabalha demais? É para levar alguma coisa para aquelas pessoas que a gente tem à nossa volta, e eu estou levando essas coisas, porque muitas vezes é exatamente isso. Eu estou aumentando alguma coisa, né, a quantidade de alguma coisa, pensando em melhorar outra, mas eu acabo não fazendo a contraparte.
Fico só no aumento, aumento, aumento. Bom, vamos então para a lição do Evangelho, que eu vou fazer no capítulo 7, o item 11. Que de certa forma a gente consegue ligar com essa lição também do Espírito da Verdade. E que ele fala sobre orgulho e a humildade. Como disse, capítulo 7, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está na parte de instruções dos Espíritos. E aqui ele começa: que a paz do Senhor seja convosco. Meus caros amigos, venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minhas palavras compreensíveis, a que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados, que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos, e todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com os vossos próximos? Não, porque esse sentimento nivela os homens, diz-lhe que são irmãos e que devem se entreajudarem, e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que nos salva, recordai sua humildade, o que o fez tão grande, e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito, e que a sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos e que, por isso, quando Deus los retira, acusam-no de injustiça. Irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O involutório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não lhes atribua nunca as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes sobre seus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos, iguais a ti, estão estirados sobre a palha? Ó infeliz que sofre de fome, não é teu igual? A essas palavras, teu orgulho se revolta. Bem o sei. Consentirás em dar-lhe a esmola, mas apertar-lhe a mão fraternalmente jamais. Que? Dizes. Eu, descendente de um sangue nobre, grande da terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia de supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que vossos vestuários não se assemelham em quase nada, mas deles despojados, ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e o do plebeu.
entre o do senhor e o do escravo. Quem te diz que tu também não foste miserável e infeliz como ele? Que não pediste esmola? Que não a pedirás um dia àquele que desprezas hoje? As riquezas são eternas? Elas não se acabam com esse corpo involutório perecível do seu espírito? Ó, volta-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Lembra que a morte não te poupará mais que um ao outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode te atingir amanhã, hoje, numa hora. E se tu te escondes no teu orgulho, ó, então eu te lastimo, porque serás digno de piedade. Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos? Talvez estivesseis mais abaixo que o último de vossos criados. Curvai, pois, vossas frontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento em que mais alto as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos são modelados com iguais massa. Vosso título e vossos nomes não os mudam em nada. Ficam no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, tem frio e tem fome. Vais curvada sobre o peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti, quanto és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres e oprimidos, que nele confiam, Deus dá o reino dos céus. E tu, jovem donzela, pobre criança devotada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teu olhar se eleve, piedoso e sereno até Deus. Aos passarinhos ele dá alimento. Tem confiança nele e ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, fazem bater teu coração. Gostarias também de ornar tua cabeça de flores e misturar-te aos felizes da terra. Dissestes que poderias, como essas mulheres que vês passar, extravagantes e risonhas, ser rica também. Ó, cala-te, criança. Se soubesse quantas lágrimas e dores, sem nome, estão escondidos sobre esses vestidos bordados, quantos soluços abafados sob o ruído dessa orquestra alegre, preferirias teu humilde retiro e tua nobreza. E tua pobreza permanece pura aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo guardião volte para ele, rosto escondido sob suas asas brancas, e te deixe com teus remorsos, sem guia, sem sustentáculo neste mundo onde estarás perdida, aguardando sejas punida no outro. E vós, todos os que sofreis injustiças dos homens, sede indulgentes para com as faltas de vossos irmãos, e vos dizendo que vós mesmos não estáis isento de censura,
Isso é caridade, mas é também humildade. Se sofreis calúnia, curvai a fronte sobre essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Ó, meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez sobre esta terra para ensinar aos homens tuas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda enxortar os verdilhões do tempo que mancham tua casa, que não é senão um lugar de prece? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, talvez o renegareis como outrora. Vós o chamaríeis blasfemador, porque ele humilharia o orgulho dos fariseus modernos. Talvez os fareis recomeçar o caminho de Gólgota. Quando Moisés foi sobre o monte Sinai receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram seu ouro e suas joias para um ídolo que adorassem. Homens civilizados, fazeis como eles. O Cristo vos deixou sua doutrina, vos deu exemplos de todas as virtudes, e abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, com suas paixões, fizeste um Deus ao vosso gosto, segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, descuidado dos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro, que cada um apropria ao seu gosto e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos atinja os vossos corações. Sedes generosos e caridosos, sem ostentação, quer dizer, fazei o bem com humildade. Cada um destrua, pouco a pouco, os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sedes verdadeiros cristãos, e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, quando dela vos dá tantas provas. Viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa de sua clemência, que o enviado celeste não encontre mais em vós senão uma grande família. Que vossos corações brandos e humildes sejam dignos de ouvirem a palavra divina que ele virá vos trazer. Que o eleito não encontre sobre seu caminho senão as palmas depositadas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade. E então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos enviados para depurar, renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciência e, todavia, tão pobre em bons sentimentos, não vos restará mais senão chorar e gemer sobre vossa sorte. Mas não será assim. Retornai a Deus vosso Pai, e então nós todos, que houvermos servido ao cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo em todos os séculos dos séculos. Assim seja. Bom, esse foi um texto bem comprido
e que, como eu disse, é interessante como de alguma forma ele acaba complementando a primeira lição que a gente leu do Espírito da Verdade. Ou que talvez a lição do Espírito da Verdade complemente essa lição do Evangelho, né? Porque quando no Evangelho os Espíritos nos traz a questão do orgulho, a gente pode imaginar o orgulho muito como os nossos excessos, né? Excesso de tudo que na época em que vivemos, muitas vezes somos compelidos a buscar esses excessos, né? Não sei, a gente fala muito sobre algoritmos de redes sociais, né? E o como a gente acaba sendo influenciado pelas consultas que a gente começa a fazer, e cada vez mais e mais consultas. E se eu começo a querer juntar um pouco de dinheiro para ter um futuro, uma vida um pouquinho mais tranquila, vou começar a ser enxurrado por informações sobre juntar dinheiro, sobre como conseguir mais dinheiro, sobre como isso. E eu posso entrar numa pilha de juntar. E aquele dinheiro passa a ser meu orgulho. Passa a me distinguir das pessoas que não juntam dinheiro, das pessoas que não têm tanto dinheiro quanto eu. Enquanto a humildade não está só no fato de se contentar com o que você tem, como ele diz ali no texto, imaginando que muitas vezes a pessoa que tem tanto dinheiro sacrificou tantas coisas, tantas possibilidades, que ela acaba sofrendo por isso. Mas a humildade passa também no ato de realizar caridade. Poxa, se eu conseguir juntar dinheiro, se eu conseguir juntar mais do que eu realmente preciso, eu não consigo compartilhar com isso. E como a gente falou na lição anterior, se eu aprendi a fazer isso, talvez eu não possa compartilhar de forma honesta com as pessoas, com outras pessoas, forma também de conseguir fazer a mesma coisa. E às vezes não é só o juntar dinheiro para ficar rico, mas é o conseguir se organizar financeiramente para sair de situações difíceis que nos prendem financeiramente pela falta de, ou pela questão de ter entrado em dívidas em busca de, né, novamente a questão do acúmulo, da tentativa de viver uma vida que talvez não nos preencha. E aí a questão da humildade entra muito nessa questão do preenchimento, né? A gente deveria estar mais preocupado com o que realmente nos importa, com o que preenche nosso ser de luz, de amor, porque na verdade é isso que vai importar para a vida futura, do que na questão de tentar ser melhor do que outros, né? Compartilhar aí acaba sendo uma forma muito mais generosa, muito mais rica do que simplesmente obter. Eu acho que nisso que a gente acaba juntando muito bem essas duas lições, né? O orgulho e a humildade vai muito. O orgulho vai ao encontro do excesso e a humildade ao encontro da temperança, né? Do equilíbrio. Quando a gente encontra o equilíbrio entre ter uma vida boa e compartilhar essa vida boa com outros, e tudo que a gente puder também compartilhar com outros, é quando a gente se aproxima de alguma forma dos ensinamentos de Jesus. Bom, pessoal, e agora a gente vai para aquele momento diferente do estudo de hoje, né? Vamos fazer uma tentativa, não sei se vai dar muito certo, que eu também não sou muito bom com isso, de colocar nossa querida Josete na live.
E daí, se der certo, ela vai aparecer a qualquer momento. Vamos ver, vamos ver. Adicionei ela lá e ela aparece aqui. Olha só, Josete está entrando, não é que funcionou? Boa noite a todos. Ai, Jo, Estão me ouvindo? eu te ouço, mas eu não te vejo. Ah, eu tenho que mudar a posição que eu estou, né? E a- Nossa ideia. Deixa eu ver. Vocês não estão me vendo? Não, tá tudo escuro. Espera aí que eu vou ver aqui. Tem que virar a câmera. Pode ser também. Aqui para mim aparece um botãozinho girar. E, e aí? Ou será que, deixa eu ver aqui. Ah, não, ainda não te vejo. Mas eu posso ir te dublando, você vai falando e eu vou mexer na boca aqui para as pessoas acharem que Ai, é uma boa. Acho que eu vou ter que entrar, não? De novo? não sei, Jô. Posso sair aqui? Não. Deixa eu ver. Ah, ó, Hã? a Dayana tá te vendo. Quem é Dayan? Ah, é só eu que não tô te vendo, é problema meu. Ah, tá. Então segue aí, Jô. Regina, está me vendo? Ah, que beleza! Legal, pessoal. Então, eu vou dar continuidade, né, do Maravilha. Evangelho e vou fazer hoje a lição número 3, né, dando continuidade, finalizando este ano, com essa lição número 3 deste livro, do Espírito da Verdade, de Chico Xavier e Valdo Vieira. E nesse livro nós vamos encontrar várias mensagens, né, de diversos autores, nós vamos encontrar. E essa mensagem que eu vou falar agora é de Dr. Bezerra de Menezes, que ele traz o título da lição hoje, é Legenda Espírita. Né? E essa palavra legenda é algo que vai nos chamar a atenção no início, né? Que nem que a gente vai no cinema assistir um filme e tem a legenda do filme, para a gente ter aquela curiosidade que o que vai acontecer, né? Então, porque nós temos essa curiosidade daquilo que vai acontecer e o que vai falar, os relatos da vida, que contém sempre para nós, vem em reflexões, né? Para que possamos, assim, avaliar e pensar sobre o que nós assistimos, sobre aquela legenda que houve naquele filme, e pensar sobre as nossas ações. Então, eu vou ler o que Bezerra trouxe para nós, com o título Legenda Espírita. O, cultiva, é, o cultivador é conduzido ao pântano para convertê-lo em terra fértil. O técnico é considerado ao motor em desajuste para sanar-lhe os defeitos. O médico é solicitado ao enfermo para a bênção da cura. O professor é trazido ao analfabeto para auxiliá-lo na escola. Entretanto, nem as feridas da terra, nem os desequilíbrios da máquina, nem as chagas do corpo e nem as sombras da inteligência se desfazem à custa de conversas amargas, e sim ao preço de trabalho e devotamento. O espírita cristão é chamado aos problemas do mundo, a fim de ajudar-lhes a solução. Contudo, para atenderem semelhante Mister é uma pessoa respeitosa na tarefa, naquilo que faz. Há que silenciar discórdia e censura e alongar entendimento e serviço. É por essa razão que, interpretando o conceito salvar por livrar da ruína ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec aqui, no luminoso portal da doutrina espírita, a sua legenda inesquecível, que diz: fora da caridade
não há salvação. Então, essa lição, ela é linda, é muito linda, mas é mais linda ainda se nós praticarmos, né? É muito mais linda, porque viemos para aprender, para olhar aqueles que andam ao nosso lado, para socorrer aqueles que estão ao nosso lado e ajudá-los, né? Viemos aqui com grandes tarefas difíceis, né, pessoal? Que a gente enfrenta, mas são elas que vão nos ensinando, que vai nos ensinar e nos iluminar aos olhos de Jesus. Podemos dar atenção, podemos dar amor, podemos dar o perdão ao outro, e é isso que alivia e acalma os nossos corações e a nossa alma. Precisamos pensar, precisamos entender que nós estamos aqui na vida carnal, nessa vida, mas que tudo passa. Para quê? Para renovar, para nos melhorar. Assim como a natureza está dando salto, não é só a eles, todos nós, o nosso planeta, né? A nossa atmosfera está dando o salto. E essa mudança acontece a partir de nós mesmos, sendo exemplo, assim como Jesus deixou seus exemplos para sermos, para nós seguirmos, né? Para sermos exemplos da paz, para sermos exemplo no trabalho que fazemos, nos ensinamentos que damos, através das lições que o Mestre Jesus nos deixou fazer o trabalho. Porque Ele é o caminho, é a verdade que nos dá a vida plena aqui, para chegar de uma forma melhor na presença do Pai, para evoluirmos. Vamos enfrentar a vida sem querer que seja tudo maravilhoso, né? Não querer, porque as coisas não caem do céu, né? Não vêm nas nossas mãos. Nós precisamos construir um lugar, precisamos encontrar o nosso caminho. E isso precisa do quê? Precisa de uma construção diária em nós, porque o mundo, a vida, nós não podemos parar. Nós somos eternos espíritos em busca de progresso, de evolução. E podemos ser o que quisermos, né? Mas por isso foi nos dado, né, o livre-arbítrio. Podemos ser o que quisermos. Por quê? Temos o livre-arbítrio. A mudança interior de nós nos faz sentir dentro de nós assim a nossa alma leve. E o espírito, nós, espírita, tem um compromisso. Nós temos um compromisso conosco mesmo. Primeiro nós, né? Para poder passar para o nosso próximo, nossos irmãos. Porque todos nós vamos prestar contas de como viveu um dia, de o que eu fiz um dia aqui, de bom, né? E o nosso tempo, gente, a gente tem que parar para pensar. Vou fazer amanhã o que tem que fazer hoje. O nosso tempo é hoje. Vamos trabalhar, buscar essas oportunidades, recebendo essas oportunidades da nossa vida e plantar as sementes do amor e a caridade, porque o tema leva toda a caridade. A lição anterior que Fábio passou já traz a caridade. E a gente tem que plantar essa semente do amor e da caridade. Muitas coisas que nos acontecem, poderíamos poderia ter sido evitados, né? Muitas coisas que nos acontecem que não são boas, a gente poderia evitar. Nos lembra, citando o Chico Xavier, quando ele fala aquele exemplo, quando ele diz, antes de responder algo a alguém que vai trazer uma discórdia, vai trazer rancor, vai trazer mágoa, tome água e segure na boca por um segundo, né? Ou um minuto. Então, é isso, gente, porque a nossa salvação está em cada experiência
a experiência que passamos e que essa experiência, cada dia, nós vamos enfrentando e vencemos, não é mesmo? E essa foi a lição de hoje de Bezerra de Menezes. Foi curtinha essa lição que eu li, né? Legenda Espírita. E agora eu vou passar para o Evangelho segundo o Espiritismo, porque no início dessa lição que Bezerra nos traz, ele pede para uma mensagem ele pede para a gente entrar nesse capítulo que completa essa lição, Legenda Espírita, e complementa essa lição que acabei de ler, que foi Legenda Espírita. É uma mensagem do Espírito que ele pede para nós lermos no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma mensagem do Espírito Paulo, que ele nos deixou em 1860, em Paris, e já tem 165 anos, né? Onde ele reforça que fora da caridade não há salvação. Porque por essa máxima que o nosso destino vai seguir na Terra e em outras vidas. A prática da caridade é o caminho para vivermos um futuro assim de paz, um futuro de luz diante do Senhor. O amor e a caridade é a luz que acende para guiarmos e guiar os homens e que nos leva a alcançar. E que nos leva a alcançar toda essa caridade e essa luz que acende em nós, né? E que nos leva a alcançar as bênçãos do céu, porque fica gravado tudo que fazemos, fica gravado no nosso coração. E daqueles que fazem a caridade ao outro, brilha dentro de nós essa luz interior, que nos aproxima de Jesus, onde Jesus dirá um dia para nós: passai à direita, benditos de meu Pai. Passais à direita, benditos de meu Pai. Jesus dirá: sereis reconhecidos pelo seu perfume da caridade, né? Que a caridade transforma em perfume, transforma em luz para nós. E esse perfume da caridade é do amor, aonde nós estivermos, eles estarão recebendo. Ele segue dizendo ainda aqui que o Espiritismo nos esclarece e nos oferece por uma regra de vida, que é a caridade. E a caridade é o reflexo do mais puro cristianismo, ele está dizendo aqui. A caridade é o reflexo do mais puro cristianismo. E com essa orientação que ele nos deixa, para que o homem jamais saia do caminho do bem, fazendo o bem, fazendo a caridade, né? E Paulo continua, esse Espírito que nos traz essa mensagem, ele continua dizendo: aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender o sentido profundo do Evangelho de Jesus e procurarmos todas as maneiras de praticá-lo. Não adianta nós ler, entender, mas não praticar. Não foi feita a lição completa. Sigam, e ele continua, sigam em vossas ações, vivendo na caridade, dentro do nosso coração e dentro do nosso desejo de querer, de fazer o bem, para que isso afaste de nós o mal. E ele continua dizendo que para fazer o bem, sempre buscar dentro de nós a nossa consciência, buscar a nossa vontade de fazer aquele melhor para o outro e para praticar o meu melhor ao outro, para ajudar o próximo. Para ajudar não precisa só no material, num abraço, num consolo, numa ajuda, numa visita, uma palavra de amor para aquela pessoa. E o mal, nosso irmão diz aqui,
O mal é a inércia e a negligência de olhar só para si. E aqui Paulo finaliza dizendo: meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu gozar à luz do Espiritismo. Olha só. Agradecei a Deus que vos permitiu gozar da luz do Espiritismo. E nós estamos nela. Então temos que seguir as lições do Mestre Jesus. Por que não seguir? Porque seguindo as regras, as lições do Mestre, é que nós vamos ter paz entre nós. O amor entre nós, o perdão entre nós. E aqui haveria o reino de Deus. É um reino de amor, né? E não porque somente os que possuem, que é espírita, possam salvar-se, mas porque nós ajudando sermos melhores, compreender os ensinamentos do Cristo, o Espiritismo ela nos tornará melhores cristãos, pelo seu esclarecimento que nos dá. Fazei a caridade com amor, com benevolência, onde posso dizer que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tem separação. E sim uma união entre todos. Uma união no bem, que nos leva a Deus. Todos que praticam a caridade são os discípulos de Jesus. E qualquer culto, em qualquer religião que seja o culto a que pertencemos, né, nós temos essa consciência de que está no caminho do bem. Né? Então, era isso o Evangelho, a palavra do Evangelho de hoje. Então, vamos, nesse momento, passar para as vibrações. E para quem colocaram as águas, a fluidificação da noite. Agradecemos nesse momento a Jesus e ao Pai, por esse momento, ao Pai Criador, pela vida, por ter essa oportunidade de crescimento espiritual, de estarmos juntos aqui unidos, num só propósito, de nos melhorarmos, seguindo o Evangelho de Ti, Mestre amado. E assim, Jesus, agradecemos os mentores da nossa casa Nova Era, os nossos mentores individuais, envolvendo os nossos lares, envolvendo os nossos familiares, vibrando pelo nosso planeta, pela paz, vibrando pelos nossos doentes aonde se encontrarem. Força, bom ânimo para superar todas as dificuldades. Vamos envolvendo as nossas crianças, as casas que pregam o Evangelho, vamos envolvendo os nomes que se encontram nas caixas de vibrações, encarnados e desencarnados, para que eles possam receber o nosso amor, enviando vibrações de paz, de cura, de bom ânimo e de luz. Vamos envolvendo todos os nossos lares nesse momento, envolvendo nossos familiares de muito amor, paz, alegria. Vamos deixando assim uma vibração em aberto para que a espiritualidade possa levar aonde houver mais necessidade. E assim, Jesus, agradecido por esse momento, finalizamos assim esse evangelho e agradecendo a todos, a família Nova Era, nesse momento, do último, no final deste ano, um Feliz Natal, boas festas a todos vocês. Tenham uma noite iluminada no dia 25 com seus familiares e amigos. Que Jesus envolva todos os lares com a luz de
paz, de amor, de alegria. E desejo a todos, a família Nova Era, e a todos que participam deste evangelho, e aqueles que vão assistir depois. Um feliz ano novo a todos. E que possamos, assim, construirmos um bom ano de 2026, construir a partir, assim, da nossa mudança, a nossa reforma moral, repensando o que fizemos, repensando os nossos valores, corrigindo os nossos erros e ouvindo mais o nosso coração. Temos que parar. A festa é Natal, mas a gente tem que olhar para o que nós estamos fazendo, nós estamos trabalhando. Se começarmos pela nossa modificação, certamente nós teremos um ano mais leve e feliz. Vamos perdoar, vamos esquecer as coisas que passaram e vamos nos abraçar. Vamos nos perdoar, vamos entender o outro e aceitá-los do jeito que eles são. E é um grande abraço a todos vocês que eu desejo. Feliz Natal, um feliz Ano Novo. E vamos entrar na nossa casa em recesso. Já estamos, hoje é o último trabalho, última tarefa com a live. A casa entra em recesso, volta do dia 5 de janeiro, é uma segunda-feira, para o tratamento daqueles que estão agendados para esse dia. No dia 6 de janeiro, tem a tarefa já na nossa casa presencial com a palestra, a primeira palestra do ano. E no dia 7, volta às quartas-feiras, que é este Evangelho no Lar, ok? Um beijo no coração de todos vocês e até 2026, se Deus permitir. Continuando, eu aqui. Boa noite a todos. O André Luiz lembrou aqui rapidinho que a última tarefa do ano é a psicografia sexta-feira agora, dia Ai, 19. é verdade, me Temos desculpe. mais essa última. Desculpe, ainda bem que vocês Esperando entraram se para me ajudarem. É o realmente, André Luiz, nosso sexta-feira. espírito obsessor online. Gente, vamos nos encontrar na sexta, então, tá? E aí a gente vai se abraçar muito para desejar mais um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E a gente vai lá buscar uma mensagem de algum ente querido. Um beijo. Fica com Deus a todos. Valeu, João. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.